estar trazendo energias sublimes para os nossos corações, onde estejamos nos deleitando sobre essas energias de paz que a espiritualidade maior nos fornece. José de Mocó, mentor dessa casa, nos dá sobejo para que estejamos realmente vivendo esta linda oportunidade com os nossos corações abertos, com a vontade de estarmos aprendendo e nos modificando. Aprender é realmente algo notório, algo muito bom, mas é realmente o principal de tudo isso é estarmos nos mudando intimamente. O aprendizado chega como o Evangelho de Jesus chega, e a nós chega, mas não só no externo, tem que chegar nos nossos corações, para que os nossos corações sejam luzes, a estar se espargindo para todos que precisam, para todos que realmente querem mudar. E sabemos que ora agora ou depois haveremos de fazer a nossa mudança, ou pelo amor ou pela dor haveremos de fazer. Muitos vêm à casa espírita, nós, na maioria de nós, pela dor, mas aí depois descobrimos a beleza do amor que esta doutrina nos faz e nos deixa inserida em nossos corações. É daí que então vamos trabalhando em nós mesmos e vendo o que está fazendo bem para nós e compartilhando o pão, como Jesus o fez, multiplicando os pães, multiplicando os peixes. Vamos multiplicar tudo o que aprendemos com sabedoria, com amor e principalmente com humildade. E hoje, gente, quem vai vir nos deixar esse banquete de amor e carinho de luz mais alegre é nosso irmão Timóteo, Ele vai nos falar hoje sobre frutos, Pelos frutos, desculpa, faltou o termo. Pelos frutos, tá bom, gente? Então, boa palestra para todos, vamos buscar esse entendimento. Timóteo, fica à vontade, como você sempre fica, casa sua, Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês sabem que é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Essa casa representa muito para mim. Meus primeiros comentários evangélicos, eu sou um palestrante evangélico, gosto muito de falar dos temas evangélicos. Tem alguns palestrantes que passeiam com tranquilidade pelos temas científicos, não é o meu caso. E desde que eu cheguei aqui por primeira vez, nosso irmão Sola, ele disse para mim: você está muito compromissado esses tempos? Eu falei: cara, eu estou procurando emprego. Ele falou assim: então eu vou te dar emprego, você arrumou um emprego. E eu estou aqui, sempre que sou convidado, me sinto profundamente feliz de estar no meio de corações onde eu recebo muito amor, e acreditem, eu também amo todos vocês. Vamos fazer aquela prece para a gente entrar no clima, Quem quiser pode fechar os olhos, mas vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo presente da vida, por esta oportunidade bendita de estarmos na sua presença, nesta casa de amor. Vamos também buscando Jesus, o nosso muito amado Mestre, pedindo a Jesus que, cumprindo a sua promessa, quando disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, que Ele esteja junto a nós, nos inspirando, nos envolvendo, nos intuindo, para que possamos mutuamente nos compreender. Pedindo a Jesus que permita a toda esta equipe espiritual atuar sobre nós, permitindo que cada um de nós receba tudo aquilo que é da nossa necessidade e tudo aquilo que aqui viemos em busca. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Muito bem. Falava com o Rafael agora, quando ele me perguntou qual era o tema de hoje. Eu falei: nós vamos falar sobre o capítulo 21, que tem por título Falsos Cristos e Falsos Profetas. É um tema que a gente estuda bastante na casa espírita, mas nem sempre falamos com regularidade sobre ele. Tem uma razão para isso. É sempre um tema difícil, porque para nós falarmos um pouco de falsos cristos e falsos profetas, nós precisamos mencionar um pouco o outro, sem esquecer de nós. Afinal de contas,
Este capítulo trata da nossa reforma íntima num grau assim mais elevado, porque nos convida a reflexionarmos detidamente sobre as nossas ações, mas sem deixar de entender que as ações do outro, da outra criatura, também incidem sobre nós. E aí nós precisamos ficar atentos, para que não erramos, para que não erremos, e para que as ações do outro não sejam nefastas sobre nós. E quando eu falava com a minha irmãzinha ali no canto sobre esse tema, eu dizia: é difícil você apontar o outro, porque você aponta para frente e tem 3 para cá. Então o primeiro a reflexionar tem que ser a gente. Mas lembrando que Jesus, em momentos diferenciados, Ele nos comparou a situações generosas. Por exemplo, quando disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso: vós sois a luz do mundo. Está lá no Evangelho de Mateus. Em outro momento ele diz: vós sois o sal da terra. Ele levanta a nossa bola, mas falando de situações que nós precisamos reflexionar, porque não somos a luz do mundo simplesmente por ser. Essa luz precisa se acender, ela precisa brilhar, ela precisa de esforço, de busca, de empenho, para que ela seja a luz. Precisa do nosso querer, que é a força mais forte da criatura, para sermos o sal da terra. Precisamos cuidar das nossas condutas, porque não podemos aceitar as sugestões do outro, as sugestões do mundo, porque o sal é uma substância incorruptível. E eu estou usando aqui um termo jurídico, e nem advogado sou, mas é um termo jurídico. Por que o sal é uma substância incorruptível? Porque ele não aceita mudar de sabor. O sal é sal. Você pode colocar o que quiser nele, pode misturar açúcar, ele vai continuar salgando. Faça uma experiência. Mas Jesus disse que Ele nos comparou a árvores e sugeriu que nós devamos ser árvores frondosas. E aí Ele distinguiu, porque tem árvores que não são boas. Claro que tudo que Deus criou é útil. Já procurei, já pesquisei, já tentei achar alguma coisa que Deus tenha feito e não tenha sido útil. Mas vamos imaginar a cena: um pé de cactus no deserto. Não é uma cena nada bonita, não é? Mas ele tem uma função. Ele pode salvar uma vida, ele pode dessedentar um viajor perdido, porque ele contém água dentro de si. Então Deus não fez nada de inútil. Mas Jesus, quando nos compara a árvores, Ele diz que é pelo fruto que vai se conhecer a árvore. Eu tive uma tia, ela foi freira e era psicóloga. Imagina a fria que eu estava envolvido quando eu tinha lá para 12, 13 anos. A mulher pegava no meu pé. E ela dizia assim para mim: olha, quando você for casar, eu quero saber de toda a história pregressa da moça. Porque se é pela árvore que se conhece o fruto, ela sendo fruto, nós precisamos conhecer a família. E aí nós vamos ver qual é a atitude desta família. É claro que isto é uma reflexão
um tanto quanto de alguém muito precavido, como se nós pudéssemos ter controle sobre a vida. Claro que nós podemos e devemos fazer boas escolhas, afinal de contas, nós temos livre-arbítrio. E que bom seria se, além do livre-arbítrio, nós tivéssemos sabedoria para eleger para as nossas vidas sempre o melhor. Acontece que a gente às vezes se deixa guiar pelas paixões, pelos equívocos, pelo brilho daquilo que muitas vezes nem é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado popular. Mas a gente às vezes se deixa seduzir pelas paixões. E as paixões são algo perigoso, que nos coloca sempre em rota de colisão com o nosso passado, com aquilo que fomos e muitas vezes não sabemos, geralmente não sabemos. Quantas vezes a gente já pegou refletindo, será que Deus, quando mandou qualquer um de nós aqui para a Terra, Ele não poderia ter mandado assim com um manual de instruções juntos, para que a gente pudesse saber como caminhar, como fazer, como errar menos, como sofrer menos? É um sonho, é uma utopia. Às vezes eu tenho a impressão, não que eu goste, mas que o sofrimento é realmente necessário, porque é Ele que vem nos despertar, é Ele que vem corrigir as nossas rotas, já que nós não temos este mapa, este manual de instrução. Em doutrina espírita nós dizemos assim: bendito é o sofrimento, mas não pelo que ele representa, mas pelo que ele pode nos redirecionar. Então, neste processo de reforma íntima que o capítulo 21 nos sugere, nós precisamos estar atentos aos vários perigos do caminho. Porque se em outros dias cada um de nós sendo criaturas em evolução, tendo sido criados simples e ignorantes, é muito natural que em outros dias, por invigilância, tenhamos feito escolhas infelizes. E nós sabemos, pela lei de causa e efeito, aquela que o Isaac Newton identificou como lei de ação e reação, ele descreveu assim: para cada ação praticada, uma resposta em sentido contrário, na mesma intensidade. Aí a gente joga uma bolinha na parede, com a força que você joga, ela volta. Se jogar azul, volta azul, se amarela, amarela, se vermelha, vermelha, ela não muda. A lei de ação e reação, que em doutrina espírita nós chamamos de lei de causa e efeito, que é a mesma, tem a mesma propriedade. Por isso mesmo, as nossas ações equivocadas vão resultar em escolhas equivocadas mais adiante. Mas nós estamos aqui reencarnados para modificar esta realidade. Um tempo de uma reencarnação, seja de quantos anos forem, é um período muito bem programado por Deus. A gente já vem com esse tempo contado. Olha, você vai à Terra e vai viver 50 anos, 70, 90. Tem uns que tem pouca conta para pagar, vem aqui e vive 20. E a gente fica tão triste quando eles vão embora. Puro egoísmo. Puro egoísmo porque nossa vida principal não é aqui na Terra. A nossa vida principal é no mundo espiritual. E eu posso lhes dizer
Não garanti porque eu não lembro como que é lá. E acho que vocês também não. Mas por tudo que a gente conhece, por tudo que os Espíritos nos esclarecem, uma reencarnação é sempre um risco muito grande. Eu me lembro desta advertência lá no livro Renúncia. Quem aqui já leu o livro Renúncia? É um clássico maravilhoso da doutrina, né? Juntamente com outros tantos. Mas especialmente neste livro, aquela mentora que decidiu encarnar para ajudar aquele padre falido, recebeu várias advertências dos maiores do plano espiritual. Olha, você não precisa mais, não precisa voltar à crosta. Ela falou, mas eu anseio, porque eu preciso ajudar esta criatura. E ele pergunta, e você está consciente dos riscos? Sim, porque este é o espírito determinado por amor. O que a gente não faz? Quantos de nós aqui não nos lançamos nesta aventura para salvar um filho, um marido, uma esposa, alguém que a gente ama? Por quê? Só os espíritos inferiores encarnam? Absolutamente. Entre nós aqui na Terra, muitos são os espíritos já de elevada estatura que estão entre nós. Eu queria falar aqui de uma estatística que foi fornecida publicamente pela médium Mônica de Medeiros, e vocês não precisam acreditar, porque neste momento não estamos falando em nome da doutrina espírita, mas de uma médium que é uma pessoa trabalhadora, que faz um trabalho digno. Então ela recebeu isso do plano espiritual, essa estatística, e eu quero dividir aqui com vocês sem qualquer pretensão. Eu me lembro quando o meu amigo Sola estava aqui encarnado, ele era muito rigorista, e sempre que eu dava aqui uma notícia assim um pouco fora da curva, depois da palestra ele me chamava no cantinho e falava assim, eu quero a fonte. Agora eu já estou dando publicamente aqui, porque assim a gente não se desgasta. O Rafael nunca me chamou a atenção, mas vai aqui. Então a Mônica de Medeiros publicou que hoje na Terra, no nosso planeta, neste universo de 8 bilhões de planetas que está vivendo uma tendência de começar a encolher, porque os jovens não querem mais engravidar, os jovens não querem mais casar, e a coisa vai indo, mas Deus tem lá seus mecanismos e sabe tudo. Então a estatística é a seguinte, segundo a Mônica, aqui na Terra, no meio destes 8 bilhões de criaturas, existem 26% de criaturas que já escolheram o caminho do bem, que já decidiram, como nós. Nós poderíamos estar em casa agora, assistindo aquele programa maravilhoso, Big Body Brasil, coisa assim, não é? A gente podia estar em casa agora, porque agora é aberto lá nos canais. Tem a tal da NetCat também, né? Que é aquela que você não paga. Instala, mas não paga. Não recomendo, mas tudo bem. Mas ao invés de estar, significa que nós estamos buscando o bom caminho já. Então, 26%, acredito eu, nós estamos já dentro desta estatística, são os que querem se melhorar, se esforçam, fazem de tudo para não escorregar. Nos pegamos muitas vezes em preces a Deus, pedindo a Ele, olha, não deixa eu resvalar, não deixa eu me equivocar, me esclarece. Quantas vezes nós passamos no atendimento fraterno da casa espírita, sem saber o que fazia com o problema, e perguntamos, o que eu faço da minha vida? Como se a doutrina pudesse nos dizer assim abertamente. Ainda que o médium que está à nossa frente soubesse, ele não poderia dizer, porque não seria bom interferir nas nossas vidas. Mas nós somos estas criaturas que estão buscando
às vezes tateando no escuro, tentando encontrar um caminho melhor, tentando nos libertar das dores que nos envolvem a todos. Porque se estamos aqui na terra, Chico Xavier dizia que se estamos encarnados aqui não somos santos. Mas se estamos aqui é porque estamos em missão. A missão de nos consertarmos, de nos melhorarmos. Somos 26% nesta posição. Existem os maus, que são uma porção menor, acreditem, eles são apenas 17%. 26 com 17, quem me ajuda a fazer conta? Quanto dá? 26 mais 17? 33? 43? 43. Obrigado. 43%. 26% de maus, 17%. Perdão, 26% de bem, 17% de mal. Vocês acham que essa balança está equilibrada? Não está não. Não está não, porque o mal ele é intrépido. Ele é meio intrometido, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que se Jesus chegar na nossa casa, é bom que nós estejamos ouvindo assim uma música clássica, o som baixinho, refletindo sobre as nossas necessidades. Porque se for o mal que chegar na nossa porta, se ele bater e a gente não abrir, provavelmente ele vai meter o pé. Porque o mal é assim. Mas talvez em algum momento o bem ainda se levante e veja a força que tem. Porque eu sinceramente acredito que o mal jamais vencerá o bem. Então eu diria para vocês assim que nós não devemos ter tanta preocupação com o mal. Ele é um número menor. O que nós precisamos é ser mais decididos, mais corajosos. Mas existe uma situação que é contra nós. Se nós já achamos aqui um número de 43%, precisamos achar os outros 57%. Estes representam um perigo para nós, porque são a multidão dos indiferentes. Estes não têm responsabilidade, não têm compromisso, não fecharam com Jesus e nem tampouco com o diabo. Eles não fecharam com ninguém. E eles balançam para lá e para cá, ameaçando o equilíbrio, porque são em grande número, e ainda não fizeram uma escolha definitiva. Graças a Deus. Porque se pendessem para o mal, seria terrível. Eles são apenas indiferentes. E eu gostaria de lembrar que há bem pouco tempo, porque 20, 30, 40 ou 100 anos também não representa muito tempo, vamos combinar, não é? Há bem pouco tempo atrás, nós fazíamos parte deste grupo dos indiferentes. E hoje, nós fizemos uma escolha. Nós estamos aqui por vontade própria. Alguém aqui veio puxado? Não. Alguém aqui veio amarrado? Não. Viemos por vontade própria. Aliás, deve ter alguma coisa boa aqui que atrai a gente, não é? Claro que tem. A luz de um lugar que nos oferece esperança, que nos traz aconchego. A gente chega aqui, senta nesses banquinhos, esquece até que tem problemas. Um dia, eu entrei na casa espírita, lá no começo, e eu tinha tantos problemas, gente, porque médium é um negócio complicado. Médium endividado veio aqui para consertar a vida. E eu entrei na casa espírita, eu acho que eu estava assim com uns 200 quilos nas costas. Uma médium olhou de lá, me chamou e falou assim: Timóteo, vem cá. Está tudo bem com você? Eu falei: não, claro que não. E ela disse assim: mas eu vou te dar uma sugestão.
Você já está finalizando as escolas. Daqui a pouco, mais um pouquinho, vai ser trabalhador. Então eu vou te dar uma sugestão. Quando você adentrar a casa espírita, faça de conta que os seus problemas são um guarda-chuva. Pensa que estava chovendo, você tem um problema, e quando você entrar do portão para dentro, coloca o guarda-chuva num cantinho. E não se preocupe, porque se você esquecer, ele não vai esquecer de você. Ele vai te seguir e vai te encontrar. Mas não esqueça que aqui, no ambiente da casa espírita, você se tornou mais forte. Você já vai sair do portão para fora uma criatura mais forte. E aí ela me disse uma frase inesquecível: o sofrimento, se ele não te matar, ele te faz mais forte. Ninguém aqui morreu, não é? Eu também não. Eu não morri. E hoje eu digo para vocês, nós já somos mais fortes. Às vezes eu tenho a impressão de que os problemas cresceram. Eles não ficaram mais fortes. Eles cresceram, talvez tenham aumentado em números. Mas hoje também a gente aprendeu a dizer para os problemas que nós temos um Jesus, um Deus Pai único, que não larga a nossa mão, que não nos colocou aqui na terra só para a gente sofrer. Não, Ele nos protege. Eu falava com a Sandra agora há pouco sobre isso. Eu falei: Sandra, quando a carga vai ficando muito pesada, parece que Jesus aparece assim do nada ao nosso lado. Claro que a gente não vê, não temos grandeza para isso ainda. Mas a impressão que eu tenho é que Ele chega do lado. E aí parece que a gente fica mais forte. E a gente reacende a esperança e vai seguindo. Vai em frente novamente. Às vezes, quando nós lutamos muito com as nossas problemáticas, às vezes a gente está quase desfalecendo. E aí chega um refrigério. Tem uma razão para isso. É para que a gente se retempere. É para que a gente entenda que este é o nosso grande momento, de quando chegar a hora de voltarmos ao mundo espiritual, a nossa verdadeira casa, a gente tenha resolvido os problemas. Então Deus não quer que a gente fique desmilinguido pelos cantos. Ele não quer ver a gente falhar, falir. Não foi para isso que Ele nos colocou aqui. E aí, aos 15 minutos do segundo tempo, Ele colocou a doutrina espírita no nosso caminho. Colocou o Evangelho de Jesus que nós descortinamos. Claro que são felizes aqueles que já nasceram no berço espírita, que não precisaram enfrentar tantas agruras para finalmente dizer assim: eu cheguei a um lugar de onde eu não saio mais. Foi assim comigo. Quando alguém me convidou aos 31 anos para eu entrar numa casa espírita, quando eu cheguei e olhei este ambiente, eu falei: eu não saio. Eu não saio mais daqui. Ninguém vai me tirar. E eu estou aqui com vocês. Que alegria! Porque Jesus, quando Ele veio há 2000 anos à Terra, foi quando Ele sentiu que tinha um percentual de criaturas que queriam a automodificação. Havia chegado a hora. Quando Ele nos mandou esta doutrina através dos Espíritos, foi quando nós estávamos maduros para recebê-la, dispostos a lutar por nós mesmos e vencermos. Ninguém aqui vai perder, ninguém aqui vai se perder, eu posso garantir.
porque nós já sentimos a alegria de beber nesta fonte fecunda do conhecimento que é libertador. Segundo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nos nossos equívocos, nos nossos enganos, nos sentimos perdidos porque não sabíamos o que era a verdade? Eu digo sempre que o maior exemplo de verdade que Jesus me mostrou foi quando ali, naquele momento do julgamento final, após passar uma noite de sofrimentos ingentes, diante de Pilatos, ele disse ao governante: quem é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos perguntou arrogantemente: e o que é a verdade? Jesus contemplou tanta cegueira, provavelmente com muita compaixão, porque aquele homem não estava interessado na resposta. Ele havia dito há poucos instantes: então tu não sabes que eu tenho poder de vida e de morte sobre ti? E Jesus respondeu assim atrevidamente: tu só podes o que fazes porque meu Pai o permite. Então Jesus contemplou com muita compaixão aquela criatura e não respondeu, silenciou. Porque nós também, meus amigos, em muitos momentos, vamos nos deparar com os Pilatos do caminho. Eles existem, nós mesmos já o fomos. Mas hoje nós queremos um outro caminho. Hoje nós queremos despertar, nos esquecer do que ficou para trás, até porque nós não podemos fazer nada pelo passado. Não adianta, não podemos mudar o passado. Mas como disse nosso irmão Chico, podemos começar hoje a fazer um novo futuro, mudando o nosso presente. Este é o melhor momento para que nós possamos agir e fazer o que é certo, o que está no nosso coração. Porque o que está no nosso coração é o que vem da nossa consciência. A nossa consciência é o roteiro seguro que Deus nos ofereceu para nós atravessarmos este mar de lutas. A nossa consciência tem luz suficiente para que nós não nos equivoquemos mais. Nós já sabemos a diferença entre certo e errado. Já sabemos o que nos causa dor. O médium é uma coisa impressionante. E eu estou falando do médium porque todos nós somos médiums. Mas eu quero dizer do médium que já se tornou um tarefeiro da casa espírita, que exercita mais regularmente as ações mediúnicas, porque ele vai despertando. E para isso eu quero convidar todos vocês. Afinal de contas, nós temos escolas aqui, não temos? Então, todos vocês, sem exceção, já estão convidados. Claro que esse ano já está um pouco avançado. Daqui a pouco tem curso preparatório, tem curso daquilo. E você pode dizer assim para mim: ah, mas eu já tenho 70 anos, vou estudar a essa altura do campeonato. E por que não? Você já vai chegar ao mundo espiritual um trabalhador espírita. Por que não? Não tem tempo para isso. Falei para vocês, eu cheguei com 31 anos. Quanta coisa eu poderia ter evitado. Eu vou contar mais um segredo meu para vocês, tá? Com 23, eu tive uma namorada, uma criatura das mais dignas que eu conheci na vida. Não casei com ela. Com 23 anos ela falou assim: eu achei uma casa espírita aqui perto. Eles têm cursos. Vamos estudar? Eu falei: você deve estar de brincadeira, né?
Você está de brincadeira, eu estou com 23 anos, mal conheço a vida, eu quero farrear, eu quero conhecer o mundo, eu quero sair de carro pela noitada. E fui, gente, fui. Com 31 anos, quando eu cheguei à casa espírita, vocês precisavam ver o estado. Eu queria lamber o corrimão da escada que subia para a sala de curso, de tão desequilibrado que eu vivia. Então é isso, é a consciência que nos mostra o caminho, e muitas vezes nós relutamos, postergamos. Semana que vem eu vou, mas vai começar o curso. Mas hoje é só apresentação. E tudo aquilo que a gente não faz na hora vai ser difícil fazer semana que vem. Eu, como trabalhador espírita, eu digo, às vezes aconteceu lá no passado, hoje não mais. Porque hoje eu tenho um lema, viu, gente? Eu também, como cada um aqui, eu sou trabalhador da casa espírita. A gente tem lá os nossos compromissos. E um dia estava uma chuva daquelas. E quando eu cheguei no trabalho, eu morava a 42 quilômetros. Alguém falou assim, como é que você conseguiu chegar nessa chuva? A cidade está parada, alagada. Eu falei, olha, eu tenho um lema. Se a canoa não virar, eu chego lá. E até hoje eu uso isso para a minha vida, gente. E vale a pena dizer que neste dia, eu morava em Taboão da Serra, 42 quilômetros até a Casa Verde, a casa espírita que eu hoje não frequento mais, mas tenho muitos amigos. Estou numa outra casa menor, mais próxima. Mas naquela época eu morava a 42 quilômetros. E a gente só ouvia na televisão dizer que a cidade tinha muitos pontos de alagamento. E eu não encontrei nenhum. Cheguei mais cedo aquele dia. Então eu digo para vocês que quando a gente quer, as coisas acontecem na nossa vida. Eu quero servir a Jesus. Pode ser que num primeiro momento você encontre alguns obstáculos. É natural. A gente tem que quebrar as resistências em tudo que faz. Você quer adquirir uma casa nova? Quer comprar um carro melhor? Quer um bom emprego? Tem que quebrar as resistências, tem que estudar, tem que se esforçar. Para chegar à casa espírita não é diferente. Este processo de auto-melhoria do ser vai exigir de cada um de nós esforço, busca, vontade. Lembram quando eu disse que a vontade é a principal ferramenta do espírito? Não do espírita, do espírito. Porque o homem chega onde quer. Me lembro daquele primeiro dia no curso das escolas, há 26 anos atrás. Já fizeram a conta, né? Você já sabe quantos anos eu tenho. 26 com 31 dá quanto? 57? Saudade dos meus 32 anos. 31 eu não tenho saudade. Quando eu cheguei naquela sala de aula, havia a câmara de passe ali atrás. Eu já havia, claro, feito alguns tratamentos, eu sabia o que se fazia lá, só não sabia como. E eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou estar lá. Eu olhava para aquelas criaturas que falavam para o público e eu dizia para mim mesmo, um dia eu gostaria de estar ali. Foram 9 anos de esforço, de busca, de querer, mas sem desistir. Qualquer um de vocês pode, amanhã, estar aqui. Nós não temos sacerdotes, não temos criaturas superdotadas. Estes que vocês veem falando aqui, são criaturas que se esforçam. Naquela hora do Big, lá, provavelmente eles estão em casa com um livro, preparando a lição de amanhã, a palestra de amanhã. Big, somos todos nós, filhos de Deus num momento de amor. Muitas são as criaturas, os falsos cristos, os falsos profetas, os enganadores.
E nós precisamos olhar para eles com compaixão, como Jesus olhou para Pilatos naquele momento. Silenciar é o melhor caminho. Eu convidei um cara para ir na minha casa consertar minha máquina de lavar. Ele falou, é R$40 a consulta. Eu falei, pode vir. Ele veio e me cobrou R$450. Eu falei, amigo, eu vou pensar. A vizinha chegou na hora e falou assim, mandou consertar? Eu falei, não, achei caro. Ela falou assim, eu tenho um amigo, está aqui o telefone. Chamei o amigo. É R$40 a minha visita. Se você fizer o serviço, não precisa pagar os R$40. Eu falei, tá bom. Ele analisou, falou assim, não, aqui você gasta R$50 e não precisa nem pagar a visita. Eu falei, gostei de você. Ele foi apenas honesto, verdadeiro. E o falso profeta, eu vibrei por ele e orei. Falei, Jesus, um caminho. Porque aqueles que agem com desonestidade estão muito mais ao caminho do abismo do que ao caminho da redenção. Nós fazemos grandes esforços, de vez em quando a gente segue um ou outro falso Cristo ou falso profeta, porque nós ainda não temos a presciência, ainda não somos tão vigilantes assim. Mas no geral, vamos tentar, não vamos desistir. Então, estas criaturas estão lá fora. Alguns entre os 17%. Precisamos nos afastar desses. Mas a maioria está entre os 57%. Aqueles que vão para qualquer lado. A minha mãe, a velhinha era danada, ela chamava de Maria vai com as outras. São a multidão dos indiferentes. A estes nós podemos dar boas palavras, bons conselhos, bons exemplos. Porque nós já somos árvores frondosas, já produzimos alguns frutos, porque já escolhemos melhores caminhos, já somos capazes de, depois de ter lido um bom livro, aconselhar alguém com mais segurança, sem entrar na vida do outro, porque a vida do outro, como o próprio nome diz, pertence ao outro. Às vezes a gente fala assim, fulano, você não acha que por aqui seria melhor, ou assim, ou assado? Não estou dizendo que você vai fazer, mas pense, que tal? Porque isso é necessário, é o despertar. Às vezes a criatura está querendo seguir por caminhos que ela não enxerga, que ela não foi capaz ainda de vislumbrar onde vai levar. Mas quem tem um pouco mais de luz, quem está liberto, como falou o João, quem conhece a verdade, já tem um pouco mais de visão, já está um degrau mais alto, pode contemplar as pequenezes da vida com mais desenvoltura. Então, nós estamos todos convidados, já somos fruta madura na beira da estrada. Às vezes nos sentimos atingidos. Tem sempre uns pigmeus assim para jogar umas pedrinhas, tentar derrubar a gente. É natural. Alguém aqui já se preocupou em tentar derrubar uma fruta estragada? Você olha ela no pé assim, ela está deteriorada, os passarinhos já picotaram tudo. Quem vai se interessar por uma fruta estragada? Ninguém. Então, se alguém está tentando nos atingir, vamos orar por estas criaturas, como sugeriu Jesus. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E vamos tratar, porque nós podemos, porque temos livre arbítrio, de sermos as árvores mais frondosas que conhecemos. E trabalhar para que os nossos frutos sejam doces como o mel.
Que Jesus abençoe a todos nós.